Farmácia Rodrigues, que é para dar conta do recado. E não é verdade. Eu vou deixar para você, Wilson. Você está batendo um bolão. Não, e preciso mais ainda. Oi. Ele engasgou. É verdade. Alexandre Guimarães, diz aí, Alexandre Guimarães. E aí, me diz aí, você que esteve no jogo do Lagarto, foi o único sergipano que ganhou. O Lagarto ganhou de 1-0. Alexandre, diz aí, quem foi o craque Toyolex aí do jogo do Lagarto com o Penedense? Olha, 3 jogadores se destacaram nesse compromisso. O Caiuan, do Penedense, o Zanatelli e o David, do Lagarto. Pelo gol, eu vou votar no David, atacante do time do Lagarto. Para mim, o craque Toyolex. David, o Lagarto mereceu ganhar. Mereceu, foi melhor em campo, tanto na primeira etapa como na segunda. Logicamente que no finalzinho do jogo, com a derrota, o Penedense foi para cima. Algumas oportunidades foram criadas, mas o Lagarto, em tese, foi o melhor em campo, mereceu a vitória, até mais, mereceria um placar mais amplo, mas conseguiu a vitória por 1-0 e hoje é o segundo colocado do grupo, informando Petramac. Olha, e Edilson, público ouvinte, Paulo Júnior e todos, olha, com os resultados de hoje, Asa 2, Sergipe 1, Lagarto 1, Penedense 0, ainda falta um jogo de amanhã, o Asa dispara 12 pontos, segundo agora o Lagarto com 7, terceiro Jequié que joga amanhã 6, quarto União de Araguaia, União de Tocantins tem 4, joga ainda amanhã. Não, já jogou, né? Ele já perdeu. Quinto lugar, Sergipe com 4 pontos. Pode ser ultrapassado do Sergipe, que é o quinto colocado, já saiu do G4. Porque o Barcelona tem 3, não é isso? O Penedense, 2 pontos e o Juazeirense tem 2. Então, se o Juazeirense conseguir vencer o jogo que ele terá, ele pode colocar o Sergipe no 6º lugar. Porque, então vamos lá, porque 3 jogos encerrados, viu, Adilson, hoje. União de Araguaia, União de Tocantins 3, Barcelona da Bahia 0. União de Tocantins 3, Barcelona 0. Asa 2, Sergipe 1, Penedense 0, Lagarto 1. Sergipe pode perder a 5ª posição se o Juazeirense ganhar amanhã do Jequié. Se ganhar, se não ganhar, o Sergipe vai permanecer em 5º lugar. Sergipe joga no domingo da próxima semana, 4 da tarde, no estádio Alfredo Lee, em Penedo. Alexandre Guimarães, mais alguma informação para a gente liberar vocês do jogo Lagarto 1, Penedense 0, só o Lagarto salvou o futebol sergipano, por enquanto, porque tem o Itabaiana, segunda-feira, contra a equipe do Figueirense. Vamos lá? Olha, o Lagarto retorna ainda hoje para a cidade de Lagarto, né? E já volta aos trabalhos na próxima terça-feira, pensando no compromisso do sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Paulo Barreto de Menezes, diante da equipe do Asa. Já o Penedense se reapresenta também na terça-feira, mas com compromisso no domingo, em casa, no Alfredo Lee, às 4 da tarde, diante do nosso outro representante, o Clube Esportivo Sergipe. 1 Lagarto, 0 Penedense, placar merecido para o nosso representante. E agora assumindo a 2ª colocação, enquanto o Penedense, com essa derrota, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro da Série D, amarga o 7º lugar. Informando Casa das Tintas, Lapa, locadora de motos e também papel higiênico fofinho, gigante Wilson Tavares. Em 1 minuto eu vou chamar os comentários. Vou chamar Paulo Júnior e vou chamar o nosso querido Renato Ribeiro. Eu estou pensando que você, em 1 minuto, ia falar da festa do Aloca em Itabaiana hoje. Vai ter, inclusive o governador do estado chegou, já vai para a festa, viu? Daqui a pouco, meu amigo. Hein? Vou para o show do Aloca daqui a pouco. É o governador Fábio Mitidiero, eu estou vendo aqui a informação que ele já chegou, que ele estava no exterior, né? Quer ir comigo? Não, que amanhã eu tenho que trabalhar cedinho, meu amigo. Meu amigo, daqui a pouquinho. Pronto, então. Vai comigo, George Magalhães, Anderson Machado e Douglas Magalhães. Pronto, que time você vai no meio aí, né? Claro. Pronto, você, George Magalhães e Douglas Magalhães. E tô convidando o Anderson Machado aqui ao meu lado. Só tá faltando o Fábio Henrique também ir, né? Mas deve estar por lá o Fábio Henrique. Quem sabe, né? Ele gosta do que é bom. Ele gosta. E o governador do estado já chegou e vai estar na festa, enquanto nesse momento tem gol do Corinthians. Kaká, Corinthians
Corinthians 1, Mirassol 0. Eu volto em 1 minuto aqui no Futebol Show da Jornal. Aproveite ofertas imperdíveis da Toyolex Aracaju. Hilux com 18% de desconto por venda direta. Isso mesmo, essa é a sua chance de andar com gigantes por um valor exclusivo. Corra para a Toyolex Aracaju e conquiste a sua ainda hoje. Estamos te esperando na Avenida Presidente Tancredo Neves, 5121, Jabotiana. Venha fazer um test drive e aproveitar essa condição super especial. Toyota é Toyolex. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma nova chance de recomeçar. A cada cirurgia realizada, a vida de alguém se transforma, devolvendo não somente a saúde, mas também a autoestima. Esse é o impacto do Opera Sergipe. Após o sucesso da fase 1 com mais de 23 mil vidas transformadas, a fase 2 chegou com 12 novas cirurgias e um destaque especial para o Opera Mulher, trazendo cirurgias eletivas focadas na saúde feminina. Só o fato da gente ter a ciência de que a gente vai ser atendido com rapidez, isso é essencial. Está melhorando a vida das pessoas. O programa vai ampliar ainda mais o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos, promovendo mais qualidade de vida para nossa gente. O objetivo principal é que a gente saia daqui já com a cirurgia marcada. Se você também busca essa transformação, o Opera Sergipe está aqui para você. Um novo começo está ao seu alcance. Governo de Sergipe. Tá presente. Tá com a gente. Rádio Jornal. Primeiro lugar. Em todo lugar. Tá no intervalo, Corinthians 1, Mirassol 0, intervalo, Grêmio 0, hein? Bragantino 0, Vasco 1, Vitória 0. Alguém me chamou, foi? Olha, aqui no vestiário do Sergipe, eu vim no Caio Ferraz. Vamos lá. A gente tem que aproveitar o fator casa, mas igual aconteceu na última rodada, não tem o que fazer. Tem que buscar o resultado agora fora de casa, toda humildade, trabalhar durante a semana e buscar a vitória. Tá aí, Caio Ferraz, agora preocupar com a equipe do Penedense no próximo final de semana? Como eu falei, trabalhar durante a semana, estudar bem a equipe do Penedense, só nos resta ir agora lá fora de casa e buscar um resultado positivo. A opção é do técnico Dico Oli de apitar primeiro pelo Dadinha, depois você? Sim, a opção. A gente trabalha, né? Igual eu falei, nós temos dois ótimos laterais direitos, o Dadinha também é um excelente jogador. E a gente está sempre apto e pronto para o que o professor apitar, entrar dentro de campo e se entregar o melhor. Tá aí, o Caio Ferraz, lateral direito do Clube Esportivo Sergipe. Estamos aguardando agora o técnico Dico Oli chegando aqui para conversar com os ouvintes da Jornal, o técnico do time mais querido. Então agora é aguardar para o próximo compromisso, no próximo final de semana, né? O Sergipe enfrentando a equipe do Penedense, lá na cidade de Penedo. Digo, veio aqui, mas voltou. Alguma coisa está acontecendo ali. Já está vindo agora já o técnico Dico Oli para conversar com a imprensa. Vamos chegar aqui próximo para ouvir as explicações do técnico do time mais querido do estado. Que avaliação você faz desse jogo, meu caro Dico? Uma avaliação diferente em momentos, né? No primeiro tempo, até os 20 minutos, não conseguimos jogar, não conseguimos marcar a equipe do Asa. Faltou um pouquinho ali da gente colocar a energia que sabemos que essa equipe tem, que já mostrou e que já na metade do primeiro tempo, inclusive no segundo tempo, já mostrou uma atitude completamente diferente. Então foi isso que eu cobrei de jogadores. Parte técnica, vamos errar, vamos perder gol, vamos sofrer, vamos falhar na marcação. Isso faz parte. Eu sempre coloco que é uma equipe ainda em formação. Quando eu falo formação, é o 4º jogo. Se a gente for buscar resultados do campeonato alagoano aí, do Asa, ou até de outras equipes mais qualificadas, se você ver, vai ter momentos de oscilações dentro do estadual. E nós estamos fazendo isso dentro da Série D, né? Porque nós, como digo, remontamos uma equipe do estadual para a Série D. Só Pinambu, como eu sempre falo, Tinga, Rene, 3 ou 4 jogadores permanentes do estadual. Então, assim, a gente tá nesse processo ainda, tem que ter calma, tem que ter entendimento. Eu sei que a torcida, ela cobra, porque já vem do estadual que não foi do nível do Sergipe, mas aqui nós dentro, nós sabemos que tem que ter calma, convicção no trabalho, sabemos a equipe que nós montamos com qualidade.
Agora é ter calma, pegamos uma equipe, sem dúvida nenhuma, talvez a equipe mais qualificada do grupo, né, que já fez uma final de campeonato alagoano, que está montado e com o mesmo treinador desde o começo, então, e fizemos um jogo duro, né, podemos ter empatado no final aí, 2-1, com uma falha nossa individual, assim, né, no segundo gol, os caras não criaram o gol, nós que entregamos, mas, como eu falo, todas as vitórias e todas as derrotas é do coletivo, desde o goleiro ao camisa 9, a diretoria, a comissão técnica, principalmente eu que coloco o time, que treino, então, assim, eu sou o maior responsável e agora é trabalhar, porque nós temos convicções do trabalho e da qualidade da equipe. Então não é essa de terra arrasada? Jamais, é a 4ª rodada, né? A 4ª rodada, estamos no G4 ainda, então, como eu falei, eu acho que o início da tabela também foi um pouquinho difícil, primeiro jogo fora de casa, se a gente pega o primeiro jogo em casa, na 4ª rodada agora pegamos o Asa, que é um adversário que as 2 rodadas que ele fez, ele conseguiu pontuar com vitórias, então poucas equipes vão conseguir tirar ponto do Asa, pode ter certeza, e nós não conseguimos, mas vamos continuar trabalhando, assim como nós ganhamos bem do Lagarto, e eu falei para os jogadores, não está tudo certo, eu falei isso na entrevista para vocês, agora também não, temos convicção no trabalho, acreditamos muito e tenho certeza que vamos continuar evoluindo, vamos classificar bem e vamos chegar no mata-mata forte para brigar pelo acesso. Aquele lance do primeiro gol, fugiu um pouco da estratégia de vocês, né? De marcar em cima a bola do adversário, tanto é que quando foi marcado em cima, eles acabaram com espaço e fizeram o gol. A nossa equipe tem essa característica de marcar em cima, tanto que nós fizemos isso depois, quando tomamos o gol, continuamos fazendo isso, só que de uma maneira mais agressiva. Faltou um pouquinho da agressividade na marcação ali, né, um pouquinho dessa intensidade que nós temos, que nós trabalhamos, mas que faltou naquela bola. Os caras conseguiram sair e fizeram o gol. Temos que parar as jogadas, temos que ser mais, estar mais atento a esse tipo de situação, porque a Série D pede isso. Quando não conseguir tomar a bola, faz a falta, passei isso para o nosso grupo também, mas é como eu digo, tudo isso aí é uma questão de ajustes que nós vamos fazendo. Depois continuamos subindo pressão, o Asa já não conseguia sair e no final, né, numa bola ali que, como eu disse, uma infelicidade nossa individual, nós falhamos e demos o segundo gol, né, para o adversário, deixando o jogo muito difícil, mas já voltamos com outra atitude. Fizemos o primeiro gol, tivemos chance de fazer o segundo, mas infelizmente não saiu e agora é continuar trabalhando para que no próximo jogo a gente já pontue novamente. Está aí o técnico Ioli dando as suas explicações com relação a essa derrota do Clube Esportivo Sergipe aqui na Arena Batistão. Então agora é lutar e o próximo compromisso lá na cidade Independente contra o Penedense no próximo final de semana. Eu encerro os meus trabalhos aqui direto da sala de imprensa do Clube Esportivo Sergipe, desejando a todas as mães um feliz domingo, um feliz Dia das Mães, uma boa noite para todos. Valeu, são 19 horas e mais 32 minutos, Aracaju. Depois de Paulo Júnior, eu vou a Renato Ribeiro, comentarista bom de bola. Não é isso, Renato Ribeiro? Deixa eu cumprimentar, Renato Ribeiro. Você vem depois do Paulo Júnior, é isso, amigo? Primeiro o professor Paulo Júnior, depois ele. Tá certo. E aí, Paulo Júnior, grande talento da comunicação esportiva do Brasil. E aí, como foi? Sergipe e Asa, 2-1 para o Asa, 100%. Sergipe não consegue ganhar de ninguém de fora do estado aqui no São Paulinho. Paulo Júnior. É verdade, Wilson. Lamentavelmente, inclusive eu vi atentamente as explicações do técnico do Sergipe. Não concordo com boa parte do que ele falou, principalmente em relação ao primeiro tempo. Primeiro aspecto que eu discordo do técnico do Sergipe. O time do Sergipe ficou esperando o Asa no seu campo de jogo. O time do Sergipe não propôs o jogo como fez em Lagarto. O time do Sergipe não passou os seus alas do meio campo. O time do Sergipe não viu a cor da bola no primeiro tempo. Essa é a realidade. Eu acho que o Dico Uli está vendo e enxergando outro jogo. Os dois laterais, qual a jogada que os dois laterais do Sergipe estiveram presentes no primeiro tempo? Nenhuma. Meio campo do Sergipe não marcou bem. A defesa bateu cabeça o tempo todo no primeiro tempo. E a equipe do Asa, que é uma equipe a gente tem que enaltecer, uma equipe qualificada, sim, uma equipe que tem um bom toque de bola. Ele sequer conseguiu enxergar que o lateral esquerdo do Sergipe, o Renilson, tomou um passeio, porque não teve a cobertura. O Paulinho e o camisa 7, o Kellyton, jogaram em cima dele o tempo todo. Teve um momento disso que eu fiz questão de anotar. O Renilson abriu os braços. E aí, vão me ajudar ou não vão?
e ninguém foi ajudar, e por ali saíram os 2 gols da equipe do Asa. Não foi, Wilson e ouvintes, uma partida de muitos lances de gols. Essa é a realidade. Não tivemos. Os goleiros não trabalharam tanto. Foi um jogo mais de meio campo. O time do Asa é uma equipe qualificada. Teve e buscou mais o tempo inteiro a posse de bola. Isso ocorreu no primeiro tempo. O time do Asa, o jogo começou até equilibrado, né? Até os 5 minutos, 7 minutos do primeiro tempo, o jogo lá e cá, jogo corrido, o Sergipe também buscando o gol, mas depois parou de jogar e só deu Asa. Essa é a realidade. E olha que 2-0 no primeiro tempo ainda saiu barato, porque praticamente o time do Sergipe não deu um chute a gol. O goleiro do Asa não fez uma defesa sequer no primeiro tempo. Então, não pode dizer que o time fez um primeiro tempo até os 20 minutos, enfim, só se ele viu outro jogo, sinceramente. O meio campo do Sergipe precisa, o Sergipe contratou agora, inclusive entrou no segundo tempo, um jogador de meio campo, o camisa 19, o Felipe Pará, para dar ao Sergipe uma opção de saída de bola e não somente jogar na base da ligação direta. E aí a equipe do Asa conseguiu abrir o placar aos 18 minutos, o Fabrício já tinha tentado aos 10, abriu o placar aos 18 e ampliou aos 48 minutos. O Sergipe não teve uma chance sequer em todos os 50 minutos da primeira etapa. E aí veio o segundo tempo, o Sergipe fez logo 4 mudanças. Uma mudança eu confesso que não faria, eu não tiraria o Júnior Pirambu. Aí você pode dizer, mas o Sacramento que entrou fez o gol, é como diz o outro, o gol que ele fez até eu faria, porque a jogada toda foi do Renimax. E aí o Sergipe aí teve uma postura diferente, sim, foi um jogo de 2 tempos. A equipe do Sergipe no segundo tempo, os laterais ou os alas passaram a jogar no campo do Asa. O Asa já não teve mais aquela liberdade de sair trocando passe com a facilidade que teve de fazer virada de jogo para o lado esquerdo, para o lado direito, o meio campo aparecendo, encostando, o camisa 9 do Sergipe, do Asa, sempre recebendo livre, o Júnior Viçosa, um jogador muito perigoso, o próprio Kelly do camisa 7, muito bom jogador, o Fabrício, o Samuel, então jogadores de qualidade, fez com que essa bola girasse o campo de jogo com extrema facilidade, mas aí no segundo tempo, o Sergipe voltou mais ajustado, jogando no campo do adversário, um time mais ousado, com uma proposta mais ofensiva, e aí fez com que o time do Asa, time adversário resolveu jogar, e não deu para a equipe do Asa ficar como ficou no primeiro tempo, só cadenciando o jogo. O Sergipe pressionou, e enquanto o jogador principal do Sergipe, Renimax, camisa 11, teve perna, foi através do Renimax que o Sergipe construiu as melhores jogadas lá pelo lado esquerdo. Antes de sair o gol do Sergipe, o Renimax já tinha feito uma linda jogada, como até ele fez aquele gol contra o Confiança. Ele leva a bola para o lado, traz para o meio e bate de perna direita. O goleiro do Asa fez uma grande defesa. E depois, aos 24, 2 minutos após, novamente Renimax partiu para cima do adversário, e aí ele bateu, o goleiro se esticou todo, não alcançou nada, a bola bateu no travessão, e no rebote, o gol escancarado, o Sacramento veio e meteu a bola para o fundo da rede, diminuindo e acendendo a esperança do Sergipe de buscar pelo menos o empate nessa partida, que não seria um resultado ruim como um todo, principalmente pela vitória que a equipe do Sergipe conquistou diante da equipe do Lagarto. Só que aí o Renimax passou a sentir câimbras. A gente ficava aqui observando, teve um momento que o treinador até ameaçou tirá-lo, ele pediu para segurar, a todo instante vinha beber água, jogava água nas pernas para tentar ver se conseguia terminar, mas terminou, mas não com aquela intensidade que o Sergipe precisava impor, porque o Asa sentiu o golpe, sentiu o primeiro gol da equipe do Sergipe, mas o time rubro faltou justamente aquela força, aquela intensidade, não somente com um jogador, com
com todos os seus atletas para tentar pressionar. Somente pelo lado esquerdo, o lado direito do Sergipe não funciona. E aí ficou fácil também para a equipe do Asa começar a cadenciar o jogo. O treinador da equipe, o Ranieri Ribeiro, fez também algumas mudanças, principalmente tirando... duas mudanças eu não gostei que ele tirou. Não sei se cansou, né? Porque quando ele tirou o Júnior Viçosa e tirou também o Kellyton, a equipe do Asa perdeu as suas referências no ataque, principalmente a jogada do Kellyton com o Paulinho pelo lado direito. Aí colocou o camisa, o Toscano, camisa 11. Toscano, assim que entrou, chutou a bola lá na piscina, perdeu uma grande chance. Foi a única do Asa no segundo tempo. E também colocou outro atleta que também não surtiu efeito, o Will Viana. Nossa Senhora, olha, a gente já está no futebol já há algum tempo, mas o Will Viana veio para o Confiança e só passou pelo Confiança. Entrou no jogo de hoje, praticamente não entrou. Então o time do Asa, no segundo tempo, ficou com 2 jogadores a menos, porque a bola chegava, batia e voltava, mas aí o Sergipe não conseguiu aproveitar. Depois o treinador fez 2 mudanças, aí sim, ele corrigiu um erro no meio campo, entrando o Léo Carvalho no lugar do Samuel, que cansou, saiu o Fabrício, né, e entrou o Guilherme, aí voltou a posicionar melhor a equipe do Asa, que passou a ter a posse de bola e tentar nos contra-ataques surpreender e marcar o terceiro gol. O Sergipe até que tentou, mas faltou força no final, mesmo com os acréscimos de 6 minutos, o Sergipe não imprimiu o ritmo esperado. A torcida até que veio para empurrar, tentou empurrar o Sergipe no jogo de hoje, mas em campo a equipe não correspondeu como um todo e por esse motivo, apesar de ser um jogo de 2 tempos, o primeiro, o time do Asa foi superior. Na segunda etapa, o Sergipe melhorou, mas não o suficiente para pelo menos buscar o empate e não sair daqui com mais uma derrota diante da equipe alagoana. E por esse motivo, o resultado acabou sendo justo, porque a equipe do Asa, em 2 momentos, deixaram o Júnior Viçosa livre, a zaga bateu cabeça e ele não perdoou, meteu no fundo da rede. E futebol é detalhes, detalhes e qualidade. Então, o time do Asa mereceu porque aproveitou melhor as oportunidades. O time do Sergipe jogou e perdeu com o Alan Alves, Dadinha, outro que até o momento nada, Dadinha, né? Entrou o Caio Ferraz, melhorou um pouquinho ofensivamente, Matheus Henrique, Júnior Sergipano e o Renilson, depois entrou o PH, o Renilson tomou um baile ali porque a turma não conseguiu fazer a cobertura e ajudá-lo na marcação. Pedro Santos, Wesley, depois o Felipe, Henrique Vigia, que não vigiou ninguém, outro também que não conseguiu vigiar ninguém, entrou o Thiago no lugar dele, e o Pedro Maicon, não é o 10 que o Sergipe precisa para a articulação de jogadas. O ataque, Júnior Pirambu, enquanto esteve em campo, lutou bastante, depois entrou o Sacramento, que fez seu gol, e Reni Max, para mim, o destaque da equipe do Sergipe. Já o time do Asa, 100% na competição, Matheus, Vinícius, Paulinho, bom lateral esse Paulinho, Zulu, Christian Luca e o Charles, Tibiri, Samuel, depois o Guilherme, também entrou o Léo Carvalho no lugar do Tibiri, Fabrício, Kellyton, entrou o Will Viana, Júnior Viçosa, entrou o Toscano, Thiago, entrou o Jailson. Arbitragem tranquila do Bruno Monteiro da Paraíba, com Daniel Vidal e Tâmara Nayara, o trio para Asa 2, Sergipe 1, aqui no Bastão. Resultado ruim para o nosso representante, após ter vindo de uma vitória importante diante da equipe do Lagarto no estádio Paulo Barreto. Resta para o Sergipe corrigir, tentar não assimilar o caldeirão que está fervendo lá o João Hora, para que isso não interfira dentro das 4 linhas, para que no próximo domingo, lá em Penedo, Paulinho, busque. Pois não, Wilson. Na sua opinião, você acompanhou 2 jogos já do Sergipe, não foi o jogo Sergipe Lagarto? Foi o jogo de hoje contra o Asa. O Sergipe melhorou muito em relação ao que foi no Campeonato Sergipano? Melhorou. Eu não digo que assim... Grande Nelson, um abraço. Conhece o Wilson, essa figura? Qual Nelson Filho? Nelson Filho. Nelson Filho, rapaz, é um dos maiores narradores esportivos do Brasil, rapaz. É uma explosão de lá de Alagoas, porque é que o explosão daqui é de Souza, né?
Graças a Deus que você é meu amigo, o Wilson Mas você é bom, rapaz, você é bom. Um abraço pro Wilson, para todos os amigos, Paulo, Edilson, enfim, para todo o pessoal do jornal. Parabéns para vocês pelo trabalho, porque para manter rádio tá complicado e vocês continuam aí fazendo trabalho bonito, um trabalho muito importante para o surgimento do futebol sergipano e por que não dizer do futebol nordeste. Um abraço, Wilson, um abraço, Paulinho, um abraço, Edilson, e a todos os amigos da querida Rádio Jornal. Nelson Filho, para quem não sabe, já foi presidente do Asa de Arapiraca, não é isso, Nelsinho? Ele disse que não quer lembrar desse momento, não. Mas um abraço pro Silva Rocha. Rapaz, em Arapiraca ele já foi tudo. Ele foi delegado, só não foi prefeito, né? Arapiraca. Faltou ele ser prefeito lá. Só faltou ser prefeito. Mas vai ser vereador já. Porque ele não se lançou candidato, porque se lançasse ganhava, porque Nelson Filho, rapaz, é a estrela maior de Arapiraca, rapaz. É bom ali o que indiscutível. Esse cara é meu amigo mesmo, hein? Não, mas você... Ô, Nelson, quantos anos tem que você terá? Olha, eu tenho 46 anos, vou fazer agora de rádio. Nelson Filho já morava em Arapiraca. É ou não é, Nelson? Você não tem uns 45 anos que mora em Arapiraca? É verdade, eu comecei em 31 de março de 1976... pela Rádio Difusora, hoje a PNP, não é isso? E fui para Arapiraca, em definitivo, em dezembro de 1977. Então pronto, eu lembro que eu, na equipe de Paulo Lacerda, na época, 1979, teve um jogo Itabaiana e Asa de Arapiraca, no estádio lá de Arapiraca. Carioca jogava pelo Asa, lembra, Nelsinho? Fez um gol de bicicleta, fez um gol olímpico. Eu estava no estádio, eu era repórter de Paulo Lacerda, o comentarista era o irmão dele, como é o nome dele, rapaz, que faleceu? Álvaro Macedo? Hein? Álvaro? Não, rapaz. Não, era que foi sucesso lá na Bahia, rapaz. Eu esqueci agora. Alberto Lacerda. Alberto Lacerda, olha. Paulo Lacerda narrou. Alberto Lacerda foi o comentarista, eu estava começando o rádio e me colocaram na fogueira. Eu fui ser repórter. Chegou lá em Arapiraca, minha calça rasgou toda. Aí eu fui para a casa de Nelson Filho. Eu não esqueço dessa cena e eu sou grato a Nelson Filho, a esposa do Nelson. Fiquei trancado no quarto da casa de Nelson Filho. E a esposa dele costurou minha calça. Lembra dessa cena, Nelsinho? Lembro também que fiz muitas feiras lá no mercado. Lá no mercado também, né? Ainda bem que eu paguei direitinho. Pagou direitinho, é verdade. Olha, mas se não tivesse pago só o que você e sua esposa fizeram há 46 anos, lá em Arapiraca, que eu fiquei com a calça toda rasgada, e sua esposa gentilmente costurou a calça, viu, meu amigo? Eu não esqueço dessa cena nunca, viu, Nelson? Um abraço, querido. Você lembrou de um lance muito interessante, porque naquele jogo do Itabaiana, nós precisava ganhar 5 partidas, eram as últimas da fase classificatória, que era o Campeonato Brasileiro, todo mundo junto, né? E o Asa precisava ganhar 5. O segundo jogo era exatamente frente ao Itabaiana. Estava empatado aos 46 do segundo tempo. Escanteio, Carioca foi escanteio, bateu escanteio contra o Itabaiana. Olímpico. Venceu por 1-0. Foi. O Asa venceu do CSA, do Itabaiana, ganhou do Leônico da Bahia, ganhou do ABC em Natal e do Potiguar lá em Mossoró. Boa noite. Nelson, quem vê assim pensa até que a gente é velho, né? Hein, Nelson? Nós somos jovens. É verdade. Olha, o Luciano Tavares é tão fã de você que ele procurou uma foto sua e colocou aqui no YouTube da Jornal. Você falando comigo. Tá vendo aí? Você é elegância total, viu, Nelson? Um abraço, querido. Bom retorno. Nelson, um abraço, querido. Um abraço. A gente tem tive o prazer de trabalhar ao lado do irmão. Com o Nelson, acho que não consegui. Não, trabalhei na equipe de Magá com o Nelson. É verdade. Os dois trabalham juntos, Nelson Filho e J. Santos, para quem não sabe. É verdade. E também com o nosso grande amigo Silva Rocha. Silva Rocha, Os dois. O Silva tem outro nome lá nas Os olhos de gato, né? José Rocha, né? José Rocha, que agora lá é José Rocha. Essa semana ele ligou para mim pedindo que eu passasse algumas informações sobre o momento do Sergipe. E eu participei lá do programa da FM Líder, lá da cidade de Arapiraca. Um abraço para os nossos queridos amigos de Arapiraca, que sempre nos trata e nos recebe muito bem. É verdade. Foi muito bom, Paulinho, você colocar o Nelson Filho aí, grande narrador esportivo do Brasil, viu? Isso. Então, Wilson, melhorou sim, em relação ao campeonato, em campeonato sergipano, não tenha dúvida que o Sergipe melhorou. Só que você montar, Wilson, o problema do Sergipe é se o Sergipe tivesse essa equipe com algumas outras peças, desde o campeonato sergipano,
certamente estaria apresentando o melhor futebol. A gente sabe muito bem que você montar uma equipe, disputar o campeonato estadual, desmontar a equipe toda, porque manteve só o Renimax, que era o titular, o Júnior Pirambu, que não era o titular, passou mais tempo no departamento médico que propriamente jogando no time principal, né? E tá bem, então melhorou, mas infelizmente ainda não suficiente, porque pegou um Asa vice-campeão alagoano, né? O Lagarto, o treinador, deu uma ratada no jogo passado, fez 2 mudanças e o time perdeu no segundo tempo e perdeu feio para o Sergipe por 3-0. Agora, o Sergipe vai ter que não tomar conhecimento como fez o Lagarto, foi em Penedo e venceu o Penedense. Então o Sergipe, se quiser, né, algo a mais, tem que começar também a buscar pontos fora de casa, porque senão aí a vaca vai literalmente pro brejo. E eu vi o presidente do Sergipe aqui hoje no Batistão, né, com um semblante muito abatido, muito triste, isolado até, estava sozinho aqui assistindo o jogo, né? A gente percebe muito que ele está aí pensativo e preocupado, né, com a situação do Sergipe dentro de campo e com a sua situação, né, administrativa, porque certamente